JBPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. Estamos em fase improvisada no estúdio 3 da Rádio Web UPE, em função aí das modificações que foram impostas pelo coronavírus e, obviamente, pela necessidade de nos cuidarmos um pouco mais, mas estamos aqui sempre trazendo para você informação de qualidade. E hoje é segunda-feira, dia de bate-papo sobre economia e política em cenário político e econômico com ele, nossos dois grandes mestres e gurus, professor Tiago Santos, professor Jorge Arranja. Muitíssimo boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes da Rádio UPE. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui na Rádio UPE mais uma vez. Pessoal, primeiramente eu quero agradecer a disposição de vocês aí, meio a tudo o que acontece, né? A gente está aí sempre tentando levar informação de qualidade e sempre uma pauta muito bem redigida. Tiago Santos é o nosso homem da pauta, o que traz para a gente sempre uma semana, uma retrospectiva da semana, do que aconteceu e as tendências de acontecimento no cenário político, obviamente muito pautadas agora na situação que o Brasil, na verdade não só o Brasil, o mundo todo vive com a pandemia do coronavírus, Tiago. O primeiro ponto da pauta, Tiago, é pesquisa Datafolha sobre a atuação do presidente Bolsonaro na pandemia do Covid-19. Tiago, vamos aí fazer uma perspectiva, o que é que realmente aconteceu, Jorge também, o que é que essa pesquisa traz de relevante, Jorge? Bem, Flávio, foi uma pesquisa divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, né, feita pelo Instituto Datafolha. Ela entrevistou 1.558 pessoas por telefone entre os dias 18 e 20 de março. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais e para menos. E para menos. E foi uma pesquisa um pouco mais ampla, ela foi divulgada em duas partes. A parte que saiu agora, pela manhã, foi a avaliação da gestão do presidente Bolsonaro e do ministro Mandetta da Saúde em relação à gestão da pandemia. Perfeito. Os números do Jair Bolsonaro, ele aparece como 35% de citação de ótimo ou bom na condução dessa pandemia, certo. 26% como regular. Sim. E 33% como ruim e péssimo. Certo. E em relação ao ministro da Saúde, o ministro Mandetta, os números são bem diferentes. O ministro Mandetta tem 55% de aprovação, de ótimo ou bom. Sim. Quer dizer, 20 pontos percentuais acima do presidente da República. Sim. Tem 31% de regular e apenas 12% de ruim e péssimo. Ruim e péssimo. Tiago Santos, isso reflete, Tiago, de alguma forma, primeiro que o preparo do ministro. O ministro Henrique Mandetta tem se mostrado muito preparado, muito informado e de um poder de comunicação muito além do que se esperava, né, Tiago? Pois é, Flávio. O ministro Henrique Mandetta tem se mostrado realmente um político, um gestor de ótima qualidade. Ele vem sendo muito didático na sua explicação. Toda vez que ele está na frente do microfone, repassando informações, ele está sendo muito bem didático, mostrando o passo a passo, como cada cidadão brasileiro deve se portar. E ele vem mostrando também a projeção para o futuro do Covid-19. Por isso que a pesquisa que foi trazida por Jorge, do Datafolha, mostra ele bem à frente do presidente Bolsonaro. Verdade. 20 pontos à frente, 55% de ótimo ou bom. Isso demonstra, Flávio, que o trabalho do Mandetta vem sendo muito respeitado pela população brasileira e que ele se colocou de forma correta muito antes do presidente Bolsonaro, que fez pouco caso Perfeito. da pandemia e que agora é que começa a tomar algumas medidas para tentar mitigar a situação, mas que o Henrique Mandetta já vem fazendo um trabalho muito bom já há bastante tempo. E se nós não tivéssemos um ministro tão qualificado como ele no Ministério da Saúde, talvez a situação tivesse ainda pior. Eu fico imaginando se o ministro da Saúde fosse um ministro do mesmo naipe do Weintraub da Educação.
Entendo. A gente poderia estar numa situação muito mais complicada do que estamos, mas realmente essa pesquisa demonstra bem a realidade que nós estamos vivendo. E outra coisa também, eles pesquisaram também a média geral dos governadores também, e a Sim. média dos governadores, das medidas implementadas pelos governadores, são de aprovação de 54%, ou seja, uma aprovação muito próxima do ministro Henrique Mandetta e bem à frente do presidente Jair Bolsonaro, demonstrando que... Tiago, vamos desdobrar um pouquinho aí o número com relação aos governadores. Deixa eu só chamar Jorge novamente para a gente repercutir um pouco aí o número do presidente e o número do ministro. Jorge, de alguma forma, essa diferença percentual, eu acho que reflete alguns fatores. Primeiro é a posição que o ministro ocupa. Depois, também eu conto com uma habilidade de comunicação e o conhecimento técnico que ele tem para dar segurança às pessoas. Talvez esses três fatores, Jorge, reflitam essa diferença percentual aí, no caso de aceitação por parte, digamos assim, do Mandetta, muito mais do que o do presidente Bolsonaro, a visão da população, ou não, Tiago? Ou Jorge, perdão. Essas coisas mínimas, ele acha que não é tão grave quanto a coisa aparenta, então ele tenta sempre amenizar o discurso, enquanto o ministro ele é mais incisivo e com mais dados técnicos. Sim. E isso talvez ajude. Sim. Né, a maneira como ele se posiciona, trazendo informações, trazendo dados, dá mais segurança para que as pessoas entendam que ele está conduzindo, ele sabe conduzir melhor nesse momento de crise. Mas eu queria fazer só uma observação. Esses percentuais do presidente Bolsonaro, apesar da gente não poder comparar com outras pesquisas de aprovação dele, porque essa pesquisa foi feita por telefone, enquanto as outras são feitas por presencial, né, de maneira presencial, a gente não pode comparar, usam métodos diferentes, mas se assemelha muito, né? Aquela coisa que a gente já fala, né? Um terço aprova o presidente, Perfeito. Está indeciso, um terço reprova. Então, meio que replica aquilo que sempre vem historicamente aí no último ano e meio, no ano de 3 meses, de 2013, isso é replicado nessa pesquisa. Né? Agora, e continuando, Jorge, do ponto de vista da administração, nós como administradores, né, as pessoas nas empresas, de uma forma geral, acreditam muito nos seus líderes e na capacidade de comunicação. Obviamente, a capacidade de comunicação do Henrique Mandetta é notória, nítida, a gente percebe isso, a forma com que ele se dirige para o público, mesmo as perguntas mais difíceis, ele tem se colocado de forma muito coerente e muito tranquila. Isso também dá a ele um certo respaldo, né, com relação à segurança que as pessoas têm naquilo que ele está trazendo de informação. O conhecimento sobre o assunto é fundamental para você poder falar sobre ele com domínio. Perfeito, perfeito. A gente percebe isso do que ele está falando, o fato de ele ser médico de formação ajuda bastante, mas não só isso, né? Além de ele ser médico de formação, ele ainda se debruça fortemente sobre o que está acontecendo, quais são as possíveis consequências, como é que a gente deve caminhar, enfim. Então, a formação acadêmica dele e a experiência profissional de médico com o estudo e o aprofundamento que ele vem tendo em relação a essa crise específica. Usando o seu jargão, então, a gente pode dizer que o Henrique Mandetta, ele realmente fez a liturgia do cargo, ele realmente assumiu plenamente a postura do cargo que ele hoje assume. Certamente ele se destaca como provavelmente vai entrar na lista dos maiores ministros da saúde que a gente teve no Brasil, talvez aí junto com o Zé Serra, né, que foi conhecido muito pelo genérico. Sim. O Thiago falou aí, mas se fosse outro tipo de ministro, eu fiquei pensando nos nossos ministros da saúde anteriores, tipo Humberto Costa, Alexandre Padilha, Deus nos livre de ter pessoas como essa no momento de pandemia. Agora a gente também vamos desdobrar as ações, né? Ele tem sido muito atuante e com relação às ações, eu queria agora puxar um pouquinho, porque o Tiago falou dos estados e essa pesquisa, ela traz alguma coisa, pessoal, com relação a estado por estado, governador por região. Como é que está essa pesquisa, a estratificação dessa pesquisa? Ele faz a aprovação por região. Sim. Então, vamos lá. Os entrevistados da região Nordeste tem 51% de aprovação dos seus governadores. Certo. Na região Sudeste são
52% de aprovação. Uhum. Na região centro-oeste Certo. e norte, 56% de aprovação. E na região sul, 61% de aprovação. Certo. Muito bem. Por estado não vem uma pesquisa não, né? Falando de cada estado particularmente. E aí acho que é interessante a gente avaliar exatamente as duas regiões onde o nível de aprovação está mais baixo, que são as regiões Nordeste e Sudeste, são onde tem mais casos da doença já disseminados, né? Então acho que é meio que natural que isso aconteça. Né? Nos locais onde tem menos, a gestão é mais bem avaliada. Nos locais onde tem mais, a gestão é um pouco mais mal avaliada. Então acho que a gente pode tentar fazer essa correlação. Pessoal, é apenas um comentário, né? Não dá para a gente colocar isso que eu vou falar agora como uma análise técnica, precisaria que nós tivéssemos aí alguns dados para que pudéssemos verificar. Mas eu acredito, né, nessa questão do carnaval, talvez alguma influência nesse grande aglomerado que tivemos agora, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo e aqui no Nordeste também, particularmente, quando a gente fala de Recife, de Salvador, enfim, mas assim, as capitais do Nordeste de alguma forma têm o seu carnaval, o Nordeste tem um carnaval forte, eu não sei se é um fator, mas talvez isso tenha influenciado aí um espalhamento mais rápido e com isso nós tenhamos aí um número maior. O que é que vocês acham disso? Realmente, Flávio, o carnaval, que é algo muito importante para o Brasil, né? É um espetáculo cultural muito grande, mas que aglomera muitas pessoas e pode ter influenciado agora os casos. Apesar de que, naquele momento, o governo ainda não trabalhava com a possibilidade de chegada do vírus ainda aqui ao Brasil. Estava ainda muito concentrado na China e começava a se espalhar pela Europa. Então, não se falava muito ainda do coronavírus no Brasil. Claro que, naquele momento, os gestores também estavam mais preocupados com seus respectivos carnavais, que a gente sabe que traz muito recurso financeiro para o Brasil como um todo, mas para as cidades, né? Recife, Olinda, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, depende muito dessa atração cultural que é o carnaval. Agora, sem sombra de dúvidas, se o pico da pandemia fosse no carnaval, nós estaríamos, sem dúvida nenhuma, no cenário de guerra aqui no Brasil. Então, a pandemia veio se alastrar após esse período de carnaval, mas pode ser, sim, que tenha algum tipo de influência negativa. Só os estudos posteriores poderão confirmar sim ou não em relação a isso. E o Ministério da Saúde, Flávio Jorge Lutz, está tentando ampliar ao máximo a quantidade de testes do coronavírus, fabricar o mais rápido possível para distribuir, para poder testar a maior quantidade de pessoas possíveis, principalmente as pessoas que estão com sintomas, porque foi isso que a Coreia do Sul fez em massa, conseguiu mitigar a situação, testar bastante e colocar em confinamento as pessoas que realmente derem positivo. Né? Então é um trabalho realmente muito grande, uma logística enorme. E até agora o Ministério da Saúde vem se saindo bem. Esperamos que isso possa melhorar cada dia mais. Perfeito. Jorge, o que é que você acha dessa questão do carnaval? Eu estou falando isso porque conversando com algumas pessoas, né, que estavam um pouco mais precautivas com relação ao que poderia acontecer, isso já em janeiro, essas pessoas já alertavam e davam suas opiniões de que deveria existir um adiamento do carnaval para dezembro, sei lá, para outra época. A gente sabe, como o Tiago agora destacou, o carnaval é uma festa cultural importantíssima, riquíssima, que traz aí um espetáculo belíssimo, né, a cada estado, mas, assim, particularmente, muita ênfase, o Nordeste é muito forte com isso, e o Rio de Janeiro e São Paulo também. Mas eu acredito que essas pessoas talvez devam ter um pouco de razão, no sentido de talvez postergar esse encontro poderia inibir o número que estamos hoje. Eu estou falando particularmente quando a gente pega esse dado que vocês trouxeram da pesquisa, que dá aqui o Sudeste, né? E o Centro-Oeste aí, o Sudeste e o Nordeste
com a menor percepção da ação governamental e também, como o Jorge destacou, sendo regiões onde se tem maior índice de casos realmente confirmados. Mas é apenas uma suposição, né? Isso não é para... Não estou dizendo que foi, que teria mudado, mas é apenas uma suposição para a gente analisar. Não é isso, Jorge? Fábio, eu acho que é muito difícil a gente fazer esse exercício no sentido de que a comunicação dos governantes, de uma maneira geral, seja prefeitos, governadores ou presidente, para a população, dizer assim, ó, a gente não vai ter carnaval porque pode ser que venha o vírus. Eu acho que seria muito difícil assimilarem isso Eu entendo. para compreenderem de maneira tranquila. Falar assim, não, eu acho que tem razão, está morrendo um bocado de gente na China, então eu vou deixar ele brincar o carnaval aqui em Olinda. Acho que seria difícil que as pessoas acreditassem nisso, sabe? Entendo, entendo. E o Brasil é um país muito grande, realmente é muito complexo, realmente, né? É claro que a gente está só conjecturando, assim, possibilidades. Isso. Muito bem. Essa mesma pesquisa traz também, na sua primeira parte, o apoio da população a algumas medidas que foram tomadas. Certo. Ou que podem ser tomadas. Sim. E aí tem uma lista grande de medidas, eu vou citar aqui algumas, as mais representativas. Ok. Suspender eventos com mais de 100 pessoas, suspender viagens de avião para outros países, aulas escolares, suspensão de aulas escolares, fechar fronteiras, suspender viagens, suspender jogos de futebol. Perfeito. Shows, né? Evitar bares e restaurantes e shoppings. Todas essas medidas têm mais de 80% de aprovação. Muito bom. Fechar cultos e missas, todas elas, mais de 80% desses entrevistados entendem como sendo positivas. A única das medidas que tem um percentual menor do que 50%, quer dizer, menos de metade das pessoas acha que que deve ser tomada para diminuir o contágio é o fechamento do comércio. Do comércio. 46% das pessoas apenas aprovam isso como medida de contenção do corona. Todas as outras são percentuais acima de 75%. Perfeito. O comércio, principalmente porque o comércio vai desdobrar e outro aspecto que é a relação de sustentabilidade econômica da cadeia produtiva de uma forma geral e das pessoas, né? E também do abastecimento e desabastecimento, né? A gente está falando aí de pessoas que podem daqui a pouco ter falta de acesso à alimentação, à água, à energia, a gás, a muita coisa aí, a próprio medicamento. Então, é algo que tem que ser pensado com calma e eu acho que está sendo feito, né? Eu acho que a gente, quando olha para as medidas, não sei vocês, a gente percebe uma coerência, né? Alguns estabelecimentos abrem, outros não, os essenciais estão funcionando, e para tentar não expor também as pessoas que trabalham, né? Sem dúvida. A gente vai desdobrar mais isso, né, num ponto mais para frente. Com certeza, meu amigo. Só o último dado da pesquisa, que eu acho que é o dado que me chocou mais quando eu vi, 83% dos entrevistados acham que tem possibilidade de contrair o coronavírus. Então a gente está falando aí, né, 8 em cada 10 pessoas acham que vão ter em algum momento o coronavírus. Né? Mas de uma então, forma... As pessoas estão meio que conformadas com isso. Né? É uma conformação, é mais, na verdade, assim, uma forma de se proteger até, dizer assim, ó, o inevitável vai acontecer e eu preciso procurar situações. É claro que o cuidado, eu acho que sempre tem que chamar muita atenção a isso, são os grupos de risco, não brincar com isso, né? Porque o jovem ele termina sendo um fator de transmissão muito forte e muitas vezes não é um personagem que vai se contaminar e ter o desdobramento da doença. E quando tem, numa intensidade muito menor. Mas as pessoas, né, acima de 50, 60 anos, pessoas que são fumantes, pessoas que são cardíacas, que são hipertensas, que tiveram também cirurgia há pouco... Bem, é um grupo de risco também, na semana passada o Jorge me lembrou dos diabéticos, né? Pessoas nesse estado precisam ser mais cuidadas. Então, é preciso uma reeducação. É um momento de se reaprender a conviver na sociedade, respeitando os outros. A distância, se você tiver que andar num lugar, ir ao supermercado, 2,5 metros, 2 metros de distância das pessoas, cobrir o rosto, não espirrar nem tossir de forma livre, porque o espalhamento de um espirro, ele atinge mais de 10 metros, né? E de forma invisível. Então, há muitos cuidados. Aí a internet tem muita coisa boa sendo replicada no sentido de a gente ter esses cuidados. Então, é reaprender para cuidar desse grupo.
ou 83% pode até ter. Agora, esse grupo de risco é o que tem que ser o maximamente aí poupado para que não haja um dano ainda maior, que é a perda da vida das pessoas. Exatamente. Vamos para o segundo ponto, a gente dedica um pouquinho do final aí a voltar a essa pesquisa, que eu sei que tem muita coisa que vocês querem falar, mas vamos ao segundo ponto aí, trazido pelo professor Tiago Santos. Governo federal publica medida provisória que autoriza a suspensão de contrato de trabalho por 4 meses, mas já tem novidade, né, Tiago? Isso mesmo, Flávio, nós já temos novidade. O presidente Jair Bolsonaro publicou essa medida provisória que permitia que os empresários pudessem suspender o contrato de trabalho dos funcionários por 4 meses, sem remuneração, mantendo cursos online de qualificação para os trabalhadores e planos de saúde. Porém, a pressão foi muito grande sobre o presidente Jair Bolsonaro, que ele há pouco tempo publicou na sua rede social a revogação dessa medida que trazia a suspensão dos contratos de trabalho por 4 meses e, consequentemente, os trabalhadores iriam ficar sem receber por 4 meses. Flávio, a sociedade como um todo ficou contrário a essa medida provisória, o Congresso também, muitos parlamentares se posicionaram, porque é uma situação complicada que iria, a primeiro momento, beneficiar o empresariado, né, e traria a preservação do emprego para o trabalhador, porém ele iria ficar em casa, passar 4 meses sem verba, sem receber salário por isso, e como ele iria manter as suas contas, né? Você pagar suas contas do dia a dia, alimentar sua família. Isso é uma situação muito complicada, tendo em vista que o ministro Paulo Guedes, da Economia, disse que pretendia liberar vouchers, principalmente para os trabalhadores autônomos, no valor de R$ 250, que é um valor muito pequeno, quase que irrisório, tendo em vista que países desenvolvidos como os Estados Unidos, o governo Trump, vai subsidiar parte do salário, né, para as empresas e também vai distribuir valores até de $1.000. Então, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, voltou atrás nessa medida de suspender um contrato de trabalho por 4 meses sem remuneração, e o governo precisa criar outras alternativas, Flávio, Jorge, ouvintes, de ou subsidiar com linhas de crédito os pequenos e médios empresários, com uma linha de crédito que possa manter o fluxo de caixa, que eles possam pagar suas contas sem precisar demitir os funcionários ou colocá-los na suspensão do contrato de trabalho sem remuneração. Esse é o momento que o Estado brasileiro vai ter que entrar, sem dúvida nenhuma, com medidas fortes, principalmente na área econômica. Perfeito, tem que Tiago. colocar muito dinheiro no sistema, né, para manter a nossa economia, para que a gente não tenha uma quebradeira geral entre os empresários e também não prejudique o trabalhador tão sofrido que precisa daquele salário para manter sua família. Muito bem. Jorge Arranjo, o que, é que você acha da medida, Jorge? Da medida e da decisão tomada pelo presidente? Da desmedida, né? Já mediu e já desmediu. Eu acho que já eu começou... Acho que, assim, a gente vai ter que, em algum momento, o preço vai ser pago, né? A gente tem que ver se a gente quer começar a pagar o preço de agora ou se a gente vai empurrar com a barriga lá para frente. Talvez não seja o momento, não seja o ideal, porque a gente está no meio de uma pandemia, as pessoas estão em pânico, as pessoas estão sensíveis, muitas pessoas em casa, então a sensibilidade fica maior, porque fica voltada 24 horas por dia para essas pautas, né? O que vai acontecer, o que vai ser na minha vida. Então, acho que o nível de sensibilidade das pessoas aumenta muito. Mas eu creio que a gente vai ter que, em algum momento, alguém vai ter que perder alguma coisa. Quer dizer, alguém não, todos nós vamos perder alguma coisa. Então, a gente vai ter que começar a pagar essa conta lá na frente. E aí me preocupa muito, porque a gente olha lá para fora e a gente vê movimentos, e a gente vai ver movimentos dos governos. A gente pode pegar na Alemanha, nos Estados Unidos, como eles já fizeram lá atrás, inclusive na crise de 2008, o governo estatizando bancos, estatizando empresa aérea, estatizando empresa de
de fornecimento de energia. Sim. Só que lá a situação fiscal deles está arrumada. Eles poupam, tem um Estado relativamente enxuto para poder guardar dinheiro, fazer reservas para, em momentos de emergência, jogarem dinheiro no mercado. A gente não, nosso cobertor é curto. Nosso governo é grande, é enorme nosso Estado. Nós gastamos muito mal. A gente arrecada muito da população e gasta muito mal. Então, o nosso cobertor já não tem mais onde puxar. Então, a gente se avizinha, acho que de maneira próxima, de uma crise fiscal muito grande. Então, o que talvez a gente vá precisar é dobrar o nosso nível ou triplicar nosso nível de sacrifício no curto prazo e lembrar disso. Falar assim, olha, o governo e o Estado, ele tem que ser um pouco mais enxuto para ele tentar ser um pouco mais eficiente para quando aparece um momento como esse, completamente imprevisível, o Estado ter recursos para despejar ali dinheiro no mercado administrar. e conter uma crise. Administrar, muito bem. Amenizar uma crise. Tanto a opinião de Tiago quanto a de Jorge eu acho muito pertinente, pautadas, né, em pensamentos lógicos. Eu apenas, assim, eu vou lhe dizer minha opinião, né? Eu nunca, acho que a governabilidade é importantíssima. Mas essa desmedida do presidente Jair Bolsonaro começou na hora que ele propôs esse tipo de coisa. Isso seria genocídio, no meu pensamento, né, no meu ponto de vista, seria matar as pessoas em casa, seria alguma coisa de uma atrocidade fora do comum. Agora, não discordo de Jorge do ponto de vista que há sacrifícios onde ser feito, mas pela sociedade de uma forma geral. Sacrifício às grandes riquezas, sacrifício de uma forma a impor, quem sabe lá na frente, alguns impostos que possam tirar, né, daqueles que têm muito, muito mais. Há também de haver um sacrifício, com certeza, de uma forma geral. Existe também a necessidade de não deixar que o pequeno empresário quebre, esse é o mais sofrido, né? É aquele pequeno empresário que tem pouco recurso, fluxo de caixa pequeno, para que ele sobreviva. Mas agora, uma medida como esta, de cortar o salário das pessoas, é condenar as pessoas à morte. Seria grave, de uma gravidade assim absurda. É uma medida que eu acho que uma pessoa minimamente humana não pensaria em tomar. Eu acredito, eu nunca falei isso, eu acho que não é o momento, acho que tem que dar governabilidade para os presidentes continuarem, trabalharem, exercerem suas funções. Mas aí, qualquer presidente que toma uma medida dessa, para mim, merece a assinatura de associação de impeachment, porque é decretar um momento de mais fragilidade das pessoas, negar a ela a condição mínima de sobreviver. Claro, destaco que nosso Estado é mais pobre, não é uma Alemanha, arrecadamos muito, como o Jorge acabou de pontuar, e usamos indevidamente, mas há de existir outras formas para que se possa fazer isso mais na frente. Então eu concordo, Jorge, da ideia de jogar com a barriga mesmo, para lá na frente, passar desses 4, 5 meses de crise que a gente está prevendo aí, e aí se pensar formas de que o dinheiro possa suprir aquilo que o governo vai gastar além e aquilo que ele vai ter que conceder para que as empresas não quebrem e as pessoas não morram de fome, já que estão morrendo aí, infelizmente, por um vírus que não é culpa de governo nenhum, obviamente. Muito bem. Flávio, só fazer uma observação, mas vamos lá para o caso prático. A gente tem uma medida, por exemplo, em São Paulo, os shoppings vão ficar fechados até o final de abril. O governador já decretou isso. O que vai acontecer com essa loja que tem ali seus funcionários que não arrecadou R$1 no mês de abril, porque vai ficar fechado? Vai ter dinheiro para pagar o salário dos funcionários? Uma pergunta muito boa. Eu não conheço essa loja que você está falando, mas se porventura for loja de uma rede... Todas as lojas mas shopping, uma loja de uma rede... uma loja de uma rede grande, ganha bilhões e bilhões, lucros, a gente sabe dos spreads, lucros absurdos. Há de existir aí uma compensação para usar suas reservas, para continuar suas empresas, para continuar seu negócio. O governo fazendo sacrifício de uma parte, mas eu particularmente, deixar que as pessoas possam, por exemplo, professores, sei lá, educadores ou médicos que são empregados, que possam por online fazer seu trabalho e não receberem, é inconcebível, inconcebível. Nação nenhuma digna de respeitar as pessoas, com dignidade mínima, tomou essa postura. Eu não sei das contas do Brasil exatamente, mas acredito que tenha muito dinheiro que possa ser usado para isso. Tirar de outras ações que não são emergenciais, tirar de viagens, tirar, quem sabe agora, o próprio Senado e a Câmara repensarem aquilo que tem de gasto. É hora de fazer uma reforma nesse sentido. Onde é que tem dinheiro que pode ser tirado? Que é da construção de alguma coisa,
que não vai ser feita agora. Então, eu acho que o pensamento é ajudar as empresas, como você falou agora, Jorge, ajudar uma empresa lá no shopping, que não está podendo pagar, a ter um fundo de investimento de um valor para pagar seus funcionários, e o shopping também concessões com relação ao seu aluguel. Bem, é uma cadeia que tem que ser pensada, mas em minha concepção para mim, atrocidade humana, genocídio pensar em tirar o salário das pessoas. Claro, não sou economista, cabe aí aos economistas que estão assumindo a equipe do senhor Paulo Guedes pensar caminhos, né? Há muito dinheiro para se pensar, para desviar para algumas ações, para ver os grandes salários, né? Pode-se pensar numa redução de grandes salários dos próprios deputados, dos próprios ministros, né? Do próprio presidente, né? Para esse dinheiro ser usado. Acho que é um exercício amplo, não se responde em 1, 2, 3 minutos, né? Mas, para mim, é inconcebível pensar em cortar o salário de pessoas que hoje vão morrer de fome. Para mim, é um ato de indignidade. Minha concepção. O que eu acho, eu concordo com você, que eu acho que a medida não deveria ter sido tomada. E ainda bem que não foi. Já percebeu? Mas isso vai acontecer naturalmente. As pessoas ficarem sem salário vai ser uma consequência natural de um lockdown. Eu acho que as pessoas... A gente vai ter gente sem salário. Vai ter gente sem emprego, sem salário. Eu torcer que as medidas que sejam tomadas pelo ministro da Saúde, em conjunto com os outros ministérios, sejam suficientes para conter, né, a pandemia, conter e começar a funcionar de forma gradativa e as coisas voltarem a funcionar. A contenção, acho que é exatamente para isso, para que haja uma retenção, análise dos pontos críticos e aí poder se tratar. E aí também a gente tem que torcer, ter muita fé em Deus e nos pesquisadores, apesar de que muitos do governo atual não acreditavam em ciência e agora vão ter que acreditar, isso é bom de se falar também, infelizmente a gente no século XXI tem pessoas que não acreditam na ciência, tem que pensar que tem gente estudando, o próprio Brasil tem pessoas maravilhosas estudando, quem sabe, uma vacina, ou um medicamento que possa atenuar isso aí nesses próximos meses e a gente voltar a uma curva de economia não normal, mas que o dano seja mínimo, mas o dano seja naquele que tem mais. Tem muita fortuna no Brasil para ser aí tributada. Agora, presidente, vamos tomar essa ação, vamos tributar as grandes fortunas, vamos pegar esses valores, vamos usar aí para ajudar as pessoas que lhe elegeram. É a minha opinião. Também tem gente que não acredita em Deus, que agora está se apegando, que é uma beleza aí, né? Graças a Deus, tanto acreditei sempre em Deus como acredito na ciência, então não me incluo nesse número. Tem uma série de formadores de opinião que reclamam do presidente citar Deus constantemente, mas agora estão precisando bastante de Deus para iluminar os caminhos. Não, sempre precisamos dele esse tempo todo. Eu costumo dizer, o que disse para mim, uma vez eu escutei de um grande sábio, né, conversando com um ateu, e ele disse assim, não importa se o ateu não acredita em Deus, o que importa é que Deus acredita nele. E essa retórica de quem acredita não importa, na verdade. Importa, na verdade, é que a ciência é um fato, tem que ser... A fé não precisa de investimento. Aí não precisa de uma igreja monstruosa para ter fé, mas precisa de recurso para desenvolver pesquisa. Então é isso que tem que ser repensado agora, principalmente numa hora dessas, é que se vê que não pode socatear nenhuma entidade que faça pesquisa, inclusive o seu ministro da Educação, as universidades federais. Pode até gastar muito, tem umas contas que mostram onde gasta, mas a pesquisa agora é fundamental, seja onde for também, na iniciativa privada, né? Para a gente poder sair desse imbróglio, acho que a ciência vai ajudar muito. Vamos passar para o próximo ponto? Vamos ao próximo Terceiro ponto, Jorge Arranjo e Tiago Santos, ministro da Saúde, a gente falou dele aqui, bem cotado na pesquisa, e alguns congressistas sugerem adiamento das eleições municipais de 2020. Bem prudente, né, eu acho. Pois é, Flávio, o ministro da Saúde, o nosso querido Henrique Mandetta, e alguns congressistas também acham melhor o adiamento das eleições municipais de 2020. Por que essa preocupação toda, Flávio? Porque as nossas urnas eletrônicas, elas são fabricadas na China. E com essa pandemia muito forte no mundo todo, inclusive na China, pode atrasar todo o processo eleitoral no Brasil, inclusive com a compra e o acesso a essas urnas eletrônicas. O que é que vem se costurando nas coxinhas? A possibilidade de ampliar o mandato dos atuais prefeitos em 2 anos,
que eles possam ir até 2022 no cargo, e aqueles que teriam a possibilidade de reeleição abririam mão dessa reeleição através de um documento oficial, uma medida provisória que possa ser votada no Congresso, que precisa ter 3/5 de aprovação, tanto na Câmara quanto no Senado. Eles abririam mão da reeleição, aqueles que têm direito, para que as eleições fossem unificadas em 2022. Ou seja, tivéssemos eleições municipais, estaduais e federais. Isso é uma ideia antiga, Flávio, Jorge e ouvintes, de unificar as eleições no Brasil, para que nós tivéssemos apenas eleições de 4 em 4 anos. Perfeito. Existe um grupo que é favorável e diz que isso é muito interessante porque você iria reduzir os gastos públicos de um modo geral e iria fazer uma eleição unificada. Mas tem aqueles que são contrários, que dizem que as eleições precisam ser realizadas de 2 em 2 anos, porque é uma forma de exercício de democracia. Quanto mais o eleitor for à urna, melhor para a democracia e para o exercício. Eu acho... O TSE fala até o presente momento. O TSE diz que as eleições estão mantidas até o presente momento, que ela só será realizada em outubro e que ainda há muito tempo para que possa se mitigar essa atual situação do Covid-19 no Brasil e até agora o ministro Barroso do TSE diz que as eleições estão mantidas e não há nenhuma ideia nesse momento de cancelamento e adiamento para as eleições para 2022. Perfeito. E aí a gente vai ter que aguardar os desdobramentos do poder público para ver o que é que vai ocorrer, se haverá ou não adiamento dessas eleições. Perfeito, Tiago. Tiago, e outro detalhe que eu levanto em questão é a campanha eleitoral. Imagina, será uma eleição basicamente com a campanha eleitoral de 1 mês, 2 meses, né? É uma coisa realmente meio complexa até com relação a isso. Não sei o que aqui, mas eu não sou analista político, vou deixar na mão de vocês, que são os experts. Jorge Arranja, como é que você vê essa situação? A gente sabe que tem muitos interesses para que exista eleições de 2 em 2 anos. Principalmente interesses financeiros, porque custa muito caro fazer Caro, pois é. Sobre fundo eleitoral, partidário, quanto se gasta com material, a própria eleição é complexa, a campanha. Então, acho muito difícil essa junção de uma eleição única a cada 4 anos ou a cada 5 anos, enfim, tem gente que defende 4, mas acho muito difícil porque vai ter muita gente que vai ter menos possibilidade de ganhar dinheiro com isso. Eu concordo com a eleição, eu concordo com essa proposta. Não sei, a grosso modo, vocês me perdoem, me corrijam se eu estiver errado, mas eu concordo, acho que deveria. É lógico até você ter uma eleição a cada 4 anos, geral, né? A cada 2 anos você está na urna. O que acontece na prática, Flávio, é que a gente acaba de sair de uma eleição presidencial e de governador e a gente já começa a discutir a eleição para prefeito que vai ser daqui a 1 ano. É horrível, horrível. Então, é muito ruim dessa maneira. Imagina, Jorge, não sei, Jorge e Tiago, um governador que... ruim para a população. Um governador começasse a trabalhar já alinhado no seu estado, com todos os seus prefeitos, numa mesma época. Né? Eu acho que o presidente da República assume com os governadores, né, e com os prefeitos, tudo numa época só, renovação dos vereadores, deputados. Eu acredito que seria perfeito. Sem dúvida nenhuma, essa seria uma medida mais interessante se a gente conseguisse unificar as eleições e aí faria uma campanha só, ou seja, casada prefeito, governador, presidente, vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Isso iria, sem dúvida nenhuma, poupar recursos e aí existiria a possibilidade de você estar alinhado mais de forma vertical, prefeito, governador, presidente. Né? Então, sem dúvida nenhuma, mas Jorge lembrou uma coisa muito interessante, que é a questão de fundo partidário, por exemplo. Nesse presente momento, muita gente vem clamando que o fundo partidário seja remetido para o combate ao Covid-19. E os políticos, de modo geral, querem ter acesso a esse fundo partidário e o fundo eleitoral a cada 2 anos, porque sempre são recursos que podem ser desviados,
que podem beneficiar A, B ou C. Então, esse é um problema seríssimo que o Congresso vai ter que se debruçar a respeito disso, sem dúvida nenhuma, e trabalhar a possibilidade de unificar essas eleições, que talvez seja a saída mais correta. Perfeito. Muito bem, vamos ao... Mas só que Jorge. no nosso palpitômetro aqui, né? Ah. Eu acho que as eleições vão ser mantidas. Eu gostaria muito que não, Jorge. Eu gostaria muito que não. Sabe, a gente não ter eleição esse ano, ter aí um adiamento, uma ampliação do mandato, eu acho que seria ideal. Mas Eu bem, acredito também que vai ser mantida, né? A não ser que essa pandemia se estenda realmente mais 3, 4 meses, aí seja inevitável a manutenção das eleições. Mas vamos aguardar. vamos agora. Vamos ao quarto ponto, que é muito importante para a sociedade de uma forma geral. Ó. Decreto do presidente Bolsonaro determina serviços essenciais que não podem parar. Antes de começar a responder isso aí, para você que está nos ouvindo ou que entrou agora, aqui no canal Flávio Félix, mas também faz parte do programa O Pé Negócio, a gente está numa fase de mudança. Discutimos algumas coisas, entre elas a medida do presidente que decretava que o salário iria ser cortado por 4 meses. Isso foi revogado. Logo em seguida, ele já revogou essa decisão, só para você tomar aí, se tomou informação há pouco tempo desse aspecto, já ficar sabendo que isso já ocorreu. Tiago Santos, então esse decreto fala dos serviços essenciais. Quais são esses serviços, Tiago? Pois é, Flávio, o presidente Bolsonaro normatizou, através de um decreto, quais são os serviços essenciais que não podem parar de forma nenhuma. Ele colocou, nesse decreto, Flávio, 35 pontos, é um decreto muito extenso, Certo. que fala, por exemplo, de serviços relacionados à saúde, que tem que ter prioridade, até transporte de medicamentos, de máscaras, de álcool gel, a questão relacionada a supermercados, que farmácias devem estar abertas, ou seja, ele tentou normatizar quais são os serviços essenciais, porque cada governo do Estado acabou tomando sua própria medida. Perfeito. E aí gerou um ruído muito grande. Por quê? Nós sabemos que há governadores que têm interesse de serem candidatos à presidência da República, como é o caso do João Dória, Sim. em São Paulo, do Uhum. Wilson Witzel, no Rio de Janeiro. E eles tomaram decisões por si só, fazendo decretos estaduais de prioridades de serviços que não podem parar. Por exemplo, fechar o espaço aéreo Perfeito. para voos nacionais e internacionais, que é uma medida que tem que ser tomada pelo governo federal, voos internacionais. Outra coisa, fechar a circulação de ônibus interestaduais, que também seria uma prerrogativa do governo federal, da NTT. Sim. Então, o presidente Bolsonaro se viu na obrigação de emitir um decreto federal regulamentando absolutamente tudo. É um decreto extenso, enorme, porque, na opinião dele, Bolsonaro, os governadores estão tentando fazer proselitismo político, eleitoral, para se beneficiar nas próximas eleições. Então, Entendo. o que acontece, Flávio? No auge dessa pandemia, nós ainda temos as disputas políticas internas dentro do Brasil, que isso pode, de certa forma, prejudicar o combate à pandemia e prejudicar a sociedade como um todo. Então, por isso que o presidente acabou emitindo esse decreto que, de certa forma, regulamenta aquilo que pode ficar aberto, é essencial, como farmácia, padaria. E a imprensa, né, Tiago? A imprensa está incluída na lista, né? A imprensa está incluída na lista de serviços essenciais pelo presidente Jair Bolsonaro. Sim, a imprensa também está mantida nos serviços essenciais, que não pode de forma nenhuma deixar de trabalhar. E aqueles que podem fazer o trabalho remoto, continuem fazendo seu trabalho remoto. Porque, por exemplo, restaurantes e bares não podem abrir ao público, mas podem fazer entregas, né? O serviço de entregas para os seus clientes. Então, é uma forma de tentar mitigar todo o problema da pandemia e não parar a economia como um todo. Isso foi uma forma que o governo achou de tentar regulamentar, de um modo geral, os serviços essenciais do país.
Perfeito. Jorge Arranja. Vamos lá, temos alguns pontos aqui a pensar sobre isso, a refletir. Acho que, assim, acabou de, agora há pouco, o jornalista da Globo News, o César Tralli, reportou o acontecimento de uma série de bailes funk em São Paulo agora no final de semana. É um absurdo. A gente está no meio de uma pandemia, Completamente. e existirem bailes funk, festas de qualquer tipo, né? Não é baile funk por causa do funk, né? Mas, tipo, não pode, né? Mas o Exército na rua, viu, em Londres, por exemplo, o Exército teve que ir à rua, mesmo sendo Londres, as pessoas, né, a gente tem um nível de educação talvez um pouquinho maior, aí a gente entende um pouco mais de história até, e de experiência em situações difíceis, mas também em qualquer lugar do mundo. O poder público tem que agir de forma mais severa, de forma mais firme. Aí cabe o Exército estar na rua para proibir mesmo, como fez na Itália, né? A polícia estava na rua e levando as pessoas para casa, né? O nível de consciência das pessoas é muito baixo para ir para um baile funk ou para uma festa de qualquer tipo. Aí entra, Só Jorge, né? nessa questão da educação no Brasil, que a gente precisa, você mais do que ninguém sabe disso, né? Quando você intitulou a sua coluna de Educação Resolve, não foi à toa, ela tem um significado muito importante. Resolve mesmo, a educação é muito mais amplo e a gente não está aqui criticando ninguém, nenhum grupo, nenhuma música, nenhum estilo de vida. Mas nós estamos criticando o ato de não pensar nas pessoas, o ato desumano. O ato desumano, quando eu faço isso, eu declaro que não estou tendo cuidado por ninguém. E pessoas assim, o Estado tem que agir dizendo que você tem que ter cuidado com as outras pessoas. E aí vai um outro ponto que a gente, enfim, acompanha muito aí as pessoas economistas, pessoas do mercado financeiro, enfim. E aí eu posso até disponibilizar depois um link para a gente colocar no canal do YouTube, um linkzinho para uma matéria do Brasil Journal, falando que alguns estudiosos de economia sugerem uma coisa chamada de interdição horizontal. Seria, de maneira bem grosseira, eu vou aqui sintetizar por causa do nosso tempo, seria, ao invés da gente fazer o lockdown, que é parar tudo por completo, a gente fazer uma intervenção localizada para isolamento exclusivamente do grupo de risco, para que o resto da população continuasse mais ou menos dentro da sua normalidade. E é uma discussão que se acalorou muito aí no final de semana, a gente contra, a gente a favor, enfim, eu acho que tem que ser assim. Foram buscar o exemplo da Holanda, a Holanda está agindo dessa maneira, os grupos de risco isolados e a economia continua funcionando, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, Nova York está tudo fechado. Então, são modelos que estão sendo concebidos, que estão sendo pensados, mas o ruim é que a gente não tem muito tempo para pensar, né? A gente tem que, infelizmente, tomar a atitude de maneira imediata, porque as pessoas estão morrendo e o vírus está se disseminando, né? Eu concordo, a atitude tem que ser tomada de forma rápida. Agora, eu só não concordo com a atitude ser tomada de forma rápida para matar pessoas mais carentes que têm mais dificuldade. Mas é preciso pensar de forma rápida para... Eu concordo muito. Os Estados Unidos, acho que Nova York é uma situação, mas eu acho que outras partes dos Estados Unidos são situações diferentes, né? O país é muito grande, como é o Brasil também, né? Eu acho que, por exemplo, a área agrícola nossa, eu não tenho aqui dados agora, não sei se vocês têm, a gente podia até pensar nisso para falar essa semana, que eu queria propor a vocês na quarta-feira a gente voltar com a edição extraordinária, porque eu acho que essa semana, esse tempo todo vai ser muito importante a gente estar falando sobre política, economia, sobre o que está acontecendo, então a gente poder voltar aí com uma edição extraordinária de nosso encontro cenário político e econômico. Então, eu não vejo a área agrícola, por exemplo, poderia ser muito fortalecida agora, poderia se dar muita força, algumas áreas industriais, isolar, dar mais proteção a essas áreas para que elas possam continuar o seu trabalho de desenvolvimento de produção, né? Verificar que mercados não foram atacados e poder abrir esses mercados. Claro, acho que nesse sentido o Ministério deve estar muito alinhado. Acho que o centro dessa discussão é o Henrique Mandetta, né? Por mais que ele não é economista, mas ele é eu acho que é o grande técnico que poderia aí gerenciar com os outros ministérios ações, inclusive o da economia, né? Porque o Paulo Guedes precisa de alguém nesse sentido para dar ele orientação, porque as decisões econômicas isoladas não vão resolver, mas precisam ser tomadas. Então eu vou colocar essa reportagem. A gente coloca no link. Do nosso vídeo. do nosso canal do YouTube. Ok.
Muito bem. Tiago Santos, temos pouco tempo aqui. Vamos tentar fechar. Temos, eu acho que um assunto na pauta, o final, né, Tiago? Isso, Flávio. Vamos para o último ponto, fechar aqui com chave de ouro, que é o tópico final, que parte do Congresso avalia que o presidente Bolsonaro aposta no pedido de impeachment para salvar seu mandato através do confronto. O que acontece, Flávio? Parte significativa do Congresso Nacional, como figuras importantes como Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, que é o presidente da Câmara, o presidente do Senado, respectivamente, e outros líderes partidários importantes, acreditam que o presidente Bolsonaro está torcendo para que haja pedidos formais de impeachment e que sejam aceitos pelo presidente da Câmara, porque isso é uma forma dele tentar fazer um enfrentamento com a parte da população que o apoia, porque aí seria uma tentativa de salvar o seu mandato, que vive um momento hoje fragilizado. Como a gente trouxe anteriormente, as pesquisas indicam que ele está fragilizado, que boa parte da população é contrário às atitudes dele, principalmente nessa epidemia do coronavírus, né? E isso vem fragilizando ainda mais o governo, e aí uma tentativa de manter acesa a chama dos apoiadores seria a partir do pedido de impeachment, que iria deflagrar uma luta entre nós e eles, e aí iria manter a possibilidade de sobrevivência do presidente Bolsonaro, porque na atual circunstância a situação dele acaba ficando complicada. Claro que as eleições presidenciais ainda falta muito tempo, né, mais de 2 anos, mas está muito se deteriorando o apoio dele até em grupos que o apoiaram nas eleições de 2018. Perfeito. Então, por isso que parte do Congresso pretende, na verdade, não fazer nenhum movimento muito brusco, porque seria esse o interesse do presidente Bolsonaro de fomentar realmente uma briga, um processo de impeachment para dar sobrevida ao governo dele. Perfeito. Então, porque esses congressistas, Flávio, Jorge ouvintes, dizem que as pontes entre o Executivo e o Legislativo foram rompidas definitivamente. Que o presidente Bolsonaro não tem condições nenhuma mais de gerir o país e que, na verdade, ele também não teria mais um diálogo franco e aberto com o Congresso, que essas pontes acabaram se destruindo. Então, é uma situação complicada também, que a gente precisa observar também os desdobramentos do cenário político também em relação a essa pandemia do Covid-19 e o diálogo entre o presidente e o Congresso. Ok, entendi. Muito bem, Tiago. Jorge, por favor, Jorge. É um serviço, nesse momento, a gente ficar falando aqui de impeachment. O PSOL e o Alexandre Frota são as duas figuras aí mais centrais aí desses processos para tentar tirar o presidente num momento de crise extrema. Então, eu só lamento por pessoas que no momento, talvez no momento mais difícil que a gente esteja passando nos últimos anos na nossa nação, estejam pensando em fazer politicagem para tirar o presidente, porque eu quero voltar ao poder, enfim, ou porque eu briguei com o Bolsonaro, que é o caso do Frota. Eu queria um ministério, o Bolsonaro não me deu, agora eu vou tentar tirar ele no momento de fragilidade da nação. Não é um momento de fragilidade do Bolsonaro. Perfeito. É fragilidade do nosso país e do mundo inteiro, né? Mas especificamente do nosso país agora. Eu acredito o seguinte, pessoal, que eu acho que o momento de grande enfrentamento é o enfrentamento de defender as pessoas, né? É fato que o presidente sempre toma atitudes, o jeito dele talvez de ser, aquela atitude de, como o Jorge classificou muito bem no início da nossa conversa hoje, de não dar muita atenção às coisas, de tirar sempre por menos. Se isso é bom ou mal, aí é a questão de a população decidir. Não, agora, o momento eu acho que não é esse. Eu acho que o grande enfrentamento é o enfrentamento do coronavírus, é o enfrentamento da situação das pessoas no Brasil, é o enfrentamento de situações como aquele ia tomar, que eu acredito uma agressão da maior violência humana, que é tratar salário das pessoas. Isso é o grande, mas ele voltou atrás, eu acho que é assim, voltou atrás para mim já valeu, voltou com prova que está errado. Então, quando se prova que está errado, você volta atrás sem problema. Agora, esse pensamento que eu gostaria de saber se o presidente está imbuído dele, porque eu percebo na equipe que há esse comprometimento de trabalho focado. Quando, particularmente, hoje
eu reflito o Ministério na pessoa do Henrique Mandetta. Eu acredito que ele representa hoje o Ministério. E ele falou, acho que eu e o Jorge acompanhamos anteontem, foi na quinta-feira, não foi, Jorge? Foi na sexta, que ele teve uma reunião e falou que estava alinhado com todos os ministérios. E agradeceu demais como as coisas estavam funcionando, né? Esse é o grande jogo. O jogo é contra um inimigo chamado Covid-19, é o coronavírus, é salvar as pessoas do Brasil. Se elas são de direita ou de esquerda, não interessa. Se elas são partido A, B ou C, não interessa. E se alguém está pensando em campanha política agora, também não interessa. O que interessa agora é foco em salvar as pessoas, em mover todo o recurso financeiro e estrutural que o governo tenha para dar às pessoas melhores condições de sobrevivência e a gente passe por isso. E o julgamento a história fará. Um Brasil que cada vez mais se torna inteligente para julgar as ações reais, não as ações do Facebook, não as ações do Twitter, não as ações do WhatsApp, as ações das pessoas que fazem de verdade. Como, por exemplo, hoje eu não posso deixar de falar do ministro da Saúde, senhor Henrique Mandetta, que qualquer pessoa que disser que esse homem não está trabalhando, realmente não tem um pingo de juízo na cabeça. Eu acho que esse é o grande exemplo a ser seguido. Quando a gente vê um cara assim, a gente se espelha nele e diz assim, eu vou fazer. Mesmo que você esteja num posto superior da empresa. Muitas vezes, enquanto gestor, a gente olha para a hierarquia, né, Jorge? Lá embaixo vê alguém lá simples, começando sua carreira, com uma capacidade de fazer as coisas enorme. Então esse é o grande exemplo. Pessoal, estamos chegando ao final. As últimas palavras de vocês aí para a gente fechar. Jorge arranja. Jorge? Acho que a ligação Jorge caiu. Jorge que é o nosso provedor aqui, que faz todo o contato tecnológico, mas tudo bem. Tiago Santos. Oi, Tiago. Muito bem, a ligação caiu. Estamos tentando refazer, não conseguimos falar, mas um brilhantismo de trabalho. Quero agradecer imensamente aos meus amigos Jorge Arranja, Tiago Santos, que só por causa deles a gente consegue conduzir um trabalho desse nível, levando para você informação, levando para você o que acontece no Brasil, desdobrando, tendo opiniões, algumas diferentes, mas o importante é levar a informação para que você tome a grande decisão. Um forte abraço e até amanhã.